A Rádio e TV Fraternal apresenta mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante, Rosa Brandieri, com o tema Conflitos Existenciais. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Olá a todos, que Deus possa abençoar cada um de nós nesta nossa travessia pelo planeta Terra, em momentos especiais de tantos desafios que atravessamos. Esses desafios são muito importantes para a nossa finalidade, que estamos sabendo já para que nós estamos aqui na Terra. Então, para a nossa finalidade, que é evoluirmos e chegarmos a espíritos puros, todos os desafios que nós enfrentamos se tornam muito importantes, bastante interessantes até, se nós darmos a eles a qualidade que eles devem ter. Somos filhos do divino. Nós vamos abordar um pouquinho essa questão dos desafios. Por sermos filhos do divino, nós fazemos uma viagem aqui na Terra e saímos de um ponto extremo da ignorância para caminharmos para o cume da perfeição. O movimento é de crescimento interior, de iluminação, de aprendizagem, que é próprio da lei da evolução, a lei do progresso, como nos diz Allan Kardec lá no Livro dos Espíritos. A proposta de Jesus, nos diz Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, ecoa desde aquela época em que ele esteve aqui no corpo físico, porque ele nunca deixou de estar aqui entre nós, sempre esteve e está. Mas quando ele estava aqui, ele nos deixou uma mensagem de progresso e nos disse que somos deuses e que poderíamos fazer o que ele faz e muito mais. Mas para isso precisamos vencer os desafios da evolução, assim como ele também venceu um dia. Então a proposta dele é que nós deixemos de ser andarilhos. O que é andarilho? Andarilho são pessoas que andam, sem saber para onde vai. E nem muitas vezes sequer de onde vieram, não sabem. Para homens peregrinos, precisamos nos transformar em peregrinos. O que isso quer dizer? Andarilhos somos enquanto não sabemos o que estamos fazendo aqui na Terra. Estamos por aqui sem sabermos o objetivo, entendendo que o objetivo é crescer apenas economicamente, materialmente, ficarmos na horizontalidade e não nos importarmos de maneira nenhuma com o lado vertical da existência, que é o lado espiritual, que é o que nos importa de fato, porque somos viajores aqui na Terra. Então, o peregrino é aquele que sabe onde está, traça aquele roteiro para onde quer ir e segue em frente para aquele caminho que ele deseja prosseguir. Precisamos, então, pararmos de ser andarilhos, andando de um lugar para outro sem objetivo nenhum, sem nem imaginarmos para que estamos aqui. Não, para sermos peregrinos, homens peregrinos que sabemos para onde vamos. E o peregrino, ele sabe de onde vem também. E por que caminha? Por que eu estou caminhando? Então, para sermos peregrinos, precisamos entender o que é que estamos fazendo aqui na Terra. E a doutrina espírita nos dá este norte, este rumo. Mas, para nós conseguirmos vencer
e chegarmos ao nosso destino, que é sermos espíritos puros, precisamos vencer alguns desafios. Esses desafios são, na realidade, bons, muito bons, porque nos transformam em pessoas melhores. Toda vez que temos um desafio, nós estudamos a maneira de sairmos daquele desafio, a maneira de resolvermos. Ao estudarmos, então, nós investimos em nossa inteligência racional, nossa inteligência emocional, toda a nossa criatividade se volta para aquele fato, para podermos vencer aquele desafio. Nisso, nós vamos crescendo. Então, os desafios são muito importantes e muito úteis para a nossa existência e para a nossa chegada na plenitude. Joana de Ângeles vai nos dizer no livro Conflitos Existenciais, do qual tiramos nosso tema, que a criatura humana está destinada à plenitude, ou seja, à inteireza. Para chegarmos lá, precisamos então dos desafios. Por ser este avanço muitas vezes doloroso, porque precisamos enfrentar algumas situações que desafiam, como dissemos, a nossa inteligência, a nossa emoção, a nossa criatividade, vamos desenvolvendo o nosso cérebro, tanto o material, que é muito importante para não deixarmos que adoeça, como também o espiritual. Devido à nossa ignorância ou à nossa má utilização de recursos preciosos que foram colocados em nossas mãos em muitas existências, nós fomos deixando que esses desafios se transformassem em conflitos. Então, o que são conflitos existenciais? São os desafios que nós temos transformados em crise. Nós transformamos em crise. Então, se temos um desafio, por exemplo, do desemprego, como é comum ter, o planeta Terra é sujeito a todas essas injunções. Então, se temos um desafio de um desemprego, ou de uma doença, ou de uma separação, seja conjugal, seja fraternal, seja através da desencarnação, alguma separação que ocorra, que nos causa uma grande tristeza, uma grande depressão até. Se nós não vencermos esse desafio, se nós pararmos e ficarmos nos lamentando, nós transformamos essa questão num conflito. Conflito é uma grande crise. Uma crise que nós entramos interiormente e não conseguimos sair. Agora, se nós buscamos uma saída, buscamos uma solução, e isso pode se dar através de vários recursos que nós quisermos, se nós buscamos, o que está acontecendo? Nós estamos caminhando para sair. E cada desafio vencido é um conflito a menos. Como nós ainda temos muita dificuldade de aceitar esses desafios, então nós vivemos em conflitos existenciais. E aí, nós enumeramos alguns dos conflitos. Por exemplo, o conflito da preguiça. A Joana vai trazer aqui no livro Conflitos Existenciais todas as designações sobre a preguiça. Outro conflito que nós criamos ao não conseguirmos treinar a paciência, a resignação, é o conflito da raiva. Não aquela raiva momentânea que nós sentimos, que é normal a gente sentir, porque é uma emoção natural do ser humano ainda aqui na Terra. A preguiça também ainda é uma situação que qualquer um de nós passamos.
O problema, a questão aqui, que se transforma em conflito, é porque a gente se entrega a ela. Então, a gente vai se entregando e vai ficando cada vez mais entregue a essa situação sem sabermos como sair. E o pior, quando não buscamos ajuda, porque precisamos buscar. Então, a raiva. Outro é o medo. Normal sentirmos medo? Claro que é normal. Totalmente com sentido sentirmos isso. Mas, nos entregando a ele, nós não crescemos, porque a gente não consegue avançar. O ressentimento. O que é ressentimento? É vivermos sempre relembrando aquilo que já passou, aquilo que nos ofendeu um dia, nos magoou, nos trouxe bastante angústia, e a gente fica relembrando, então a gente fica ressentindo, sentindo novamente aquela situação. E aí volta toda aquela situação de trauma, toda aquela situação de tristeza, de raiva, que nós um dia sentimos e voltamos a sentir. Então, ressentimento é um conflito também. Culpa. Culpa é alguma coisa que é bem dúbio. É importante nós termos consciência dos nossos erros. Ao termos consciência, vem um sentimento de culpa quando erramos, e isso é normal. Então sentimos, poxa, não deveria ter falado do jeito que eu falei. Eu não deveria ter feito o que eu fiz. É normal sentir esta culpa. Agora, se eu ficar me condenando, se eu ficar me recriminando, aí eu estaciono, não consigo sair daquela situação. E aí gera um sentimento de não valor, um sentimento de não merecimento, onde a gente entra num quadro depressivo que não é positivo para ninguém. Não é isso que Deus quer de nós, quer que sim, nos conscientizemos de nossos erros, de nossas situações que poderíamos ter feito diferente, mas buscarmos um jeito de reparar, de consertar aquilo e seguirmos adiante. Não ficarmos remoendo, ressentindo aquilo. Então, culpa, nós trazemos muito de outras existências. Trazemos, mas precisamos nos conscientizar e buscar uma solução, uma saída para isso. Ciúmes é um outro conflito existencial que Joana de Ângeles nos traz como um desafio para nós vencermos. Por que é colocado como conflito? Porque o ciumento ele não tem paz. Ele está sempre buscando um problema, uma questão que ele se sente inferiorizado, se sente não incluído em determinada situação. Chega ao ponto de criar situações que não existem para poder impedir que o outro avance. Isso acontece no aspecto conjugal, no aspecto fraternal, muitas vezes no ambiente profissional, até nas casas religiosas também pode acontecer e acontece. Junto com os ciúmes vem a inveja. Eu invejo o que o outro tem, o que o outro é, e por isso me considero então inferiorizado a ele e quero aquilo que ele tem, aquilo que ele é. Então, inveja é um sentimento destrutivo. Eu quero destruir no outro aquilo que ele conquistou. Por quê? Porque eu ainda não conquistei. Sem pensar que eu também posso conquistar. Eu também posso ir aonde ele foi. Também tenho essa capacidade, porque Deus criou todos com a mesma capacidade. O problema é que nós nos sentimos no direito de estarmos sempre na frente.
E não há necessidade, cada um tem a sua capacidade, cada um tem o seu ritmo e é necessário que a gente respeite. Hoje a rede social traz uma competição muito séria. Muitos ficam competindo ali através de postagens, através de falas sobre a sua situação. E aí causa no outro, que ainda não conquistou, uma inveja muito grande, um ciúmes muito grande. Bom, não é a rede social que tem culpa, não. Somos nós que ainda não trabalhamos essas questões dentro de nós. Precisamos trabalhar. E a ansiedade também, como conflito existencial. A ansiedade natural que todos temos por alguma conquista, por alguma situação desafiadora que precisamos enfrentar, essa ansiedade é natural, mas precisamos ter também controle dela, como todas as outras emoções. Precisamos ter controle. Quando percebermos que essa ansiedade está acima do que a gente pode suportar, acima do comum, e muitos dias ansiosa, com até palpitações, com tremores e calafrios, pensamentos confusos, aí nós precisamos já pensar, estou com transtorno da ansiedade. Então, se torna um conflito existencial. Agora, quando está sob seu controle, tudo bem. O ideal seria não termos, né? O ideal. Mas como ainda não somos dotados de uma fé sólida, então a gente ainda tem uma ansiedade pelo que vai acontecer. A drogadição e tabagismo é um conflito existencial muito acentuado. Nós falamos nos dias de hoje, mas há muito tempo. Hoje, mais porque está mais liberado, está mais fácil, se fala com mais naturalidade a esse respeito. Mas nós sabemos que a drogadição, para a pessoa que se entrega tanto ao tabagismo quanto ao alcoolismo, não tenha dúvida que está num conflito muito grande, porque o cérebro é comprometido. Os pensamentos, então, automaticamente, se o cérebro está comprometido, os pensamentos também, as emoções começam a se atrapalhar, a ansiedade vai a 1000 e a pessoa perde controle da própria existência. Então, o desafio de estar aqui na Terra como um peregrino da luz, que está a caminho de experiências, para poder crescer, acaba se perdendo por comprometimentos causados pela drogadição, seja pelo tabagismo, seja pelo alcoolismo, seja por outros tipos de drogas. Então, nós trazemos como conflitos da existência, conflitos existenciais. O vazio existencial. O que é o vazio existencial, né? A falta de sentido. A pessoa sente-se assim, vazia, andando como o andarilho, sem sentido nenhum, sem rumo nenhum. Não tem significado a vida. Então, vai levando um dia após o outro, as tristezas, os problemas que acontecem, que deveriam ser naturais como evolução, não se tornam naturais, se tornam muito desesperadores, se tornam desgostantes, e aí a pessoa acaba, muitas vezes, em suicídio, ou direto ou indireto. Nós temos um grande número de suicídios, porque muitas dessas pessoas têm um vazio existencial. Nós temos a oportunidade de conversar com alguns jovens que têm esse vazio existencial, que falam para nós, a vida não me interessa. Não tenho nenhum interesse em progredir, em entrar em toda essa maratona que eu vejo aí. Por quê? Porque ainda não sabem os valores que existem para nós estarmos aqui na Terra, que não são só os valores materiais. Os valores materiais são só meios,
Só um jeito da gente viver aqui. O simples, muitas vezes, é até o melhor, porque nós não precisamos nos preocupar com tantos problemas que causam o ter muito. O estresse muito acentuado que a gente vive pode causar um conflito existencial, porque vamos causando adoecimentos em nosso organismo, vamos causando dificuldades do nosso organismo funcionar, dificuldades do pensar, dificuldades do sentir, dificuldades da intuição. Então, o estresse também precisamos prestar atenção como um conflito existencial. A violência que nós vemos na sociedade, violência até pequenas em trânsitos familiares, com amigos, dentro do trabalho, violências tanto físicas quanto verbais, quanto de emoções, um atacando o outro. Nós vemos aí no campo familiar, no campo de amigos, no campo profissional, no campo político, não é? Nós vemos essa violência. É um conflito, tira a paz. Tudo que tira a paz é um conflito. Deveria ser um desafio, acaba virando um conflito. E as fobias, que são além do medo, muito mais do que o medo, é a fobia. É aquilo que a pessoa não pode nem se aproximar um pouquinho de alguma coisa que já atordoa. Tira totalmente a razão, a maneira de pensar lúcida. A pessoa perde e entra em desespero e acaba fazendo algumas doenças físicas ou transtornos mentais, transtornos emocionais, transtornos espirituais por consequência. Então, cabe a nós fazermos com que esses desafios não se transformem em conflitos que nos perturbam, que nos tiram do eixo de sermos peregrinos e não andarilhos. E a Joana de Ângeles vai nos trazer que esses conflitos são decorrentes de várias frustrações, tanto desta atual reencarnação, quanto de anteriores. Nós trazemos várias frustrações e reencarnamos com uma expectativa. De repente, essas expectativas que nós trazemos não dão certo, por razões diversas que cada um compõe a sua história, cada um tem um porquê, um para quê. Então, nós acabamos entrando em conflito pela falta de aceitação. Então, frustrações diversas causam conflitos diversos também. Entre os vários conflitos, esses que nós acabamos de citar. Tem outros também, gente. O livro dela, Conflitos Existenciais, traz uma série deles também. Culpas, muitas vezes culpas por erros cometidos. Culpa já é um conflito e também é motivo de outros conflitos quando nós não nos perdoamos. E também, quando a gente não se perdoa, a gente não perdoa o outro também, não é? Então, a gente vive numa guerrinha, num conflito muito grande, que é tira o sono. Insatisfações são os motivos dos conflitos. A gente nunca está satisfeito com o que tem, com o que é, com qualquer coisa que possa nos acontecer. A gente vive insatisfeito, vive querendo mais. Aí gera a ansiedade e medos, medo da vida e tudo mais que a gente já narrou aqui. Falta de autoconfiança, também confiança naquilo que eu posso ser, que eu posso conseguir e, se eu quiser mais, me especializar em ser mais, tanto materialmente, quanto emocionalmente, quanto mentalmente, quanto espiritualmente também. A timidez também está por trás de muitos conflitos. Nós estarmos tímidos porque nós temos vergonha
daquilo que somos, daquilo que já conquistamos, daquilo que nós aparentamos ser. Então, a timidez causa um recuo da realidade. E aí, nós entramos em conflitos mentais diversos. E a necessidade de fuga do concreto. A gente coloca a realidade como tão difícil que a gente prefere fugir. Então, a gente faz conflitos diversos. A própria fuga já é um conflito. E aí vem a receitinha, né, de como é que a gente lida com tudo isso. Os conflitos estão aí, estão instalados, cabe a gente tirar o conflito e transformá-los naquilo que eles são, desafios. Não transformar o desafio num conflito. Quando estiver com o desafio na frente, tentar entender o que esse desafio tem para me ensinar. Isso faz o peregrino. Onde ele está, ele sabe o que está fazendo ali, então ele vai estudar o lugar que ele está, como ele está e o que fazer ali. O andarilho não, o andarilho está perdido. O que será que a gente é, hein? Andarilho ou peregrino? Vamos pensar. Então, qual é a maneira da gente melhorar isso daí? Estímulos emocionais, buscarmos estímulos. Cada um precisa pensar. Se não conseguir ter estímulos, sentir um vazio existencial muito grande, que é um conflito, tentar buscar ajuda. Ajuda de alguém que possa mostrar caminhos. E aí vai ter estímulos de alegria, porque se a gente não tiver estímulo de alegria, estímulos a gente sentir que eu posso vencer também, eu posso também conquistar algumas coisas que vão me fazer bem, se a gente ficar sem estímulo, fica difícil a vida. Ter um idealismo, o idealismo sublime, não só o idealismo material, mas um idealismo que nos transforme em pessoas mais calmas, mais serenas. Renovar forças, como? Cada um tem que buscar a sua maneira. Uma delas é estar em contato com a natureza, onde a gente renova nossos fluidos vitais. Estar em boas companhias, com amigos, até tomar um café com um amigo, almoçar com um amigo, ir a um cinema, assistir alguma coisa que me restabeleça o ânimo, que me dê energia para continuar, e outras coisas mais que pode ser renovação de forças, né? Uma delas é algo que a gente precisa aprender, que é a meditação. Meditação renova muito força. Visualização terapêutica, o Divaldo tem no YouTube um vídeo maravilhoso sobre visualizações terapêuticas que nos renovam as nossas forças, tanto físicas quanto mentais, quanto emocionais e espirituais. A oração, claro que a oração dispensa até a gente explicar. Oração é aquele contato com forças superiores, o contato com o divino, de quem nós viemos. Nós somos originários do divino. Então, o contato mental com o divino, o contato de alma, faz com que a gente vença esses conflitos existenciais e os transforme apenas em desafios. Desafio de um jeito de resolver. A resiliência, né? Isso precisa sempre, dentro de um desafio, buscar maneiras que esse desafio me faça crescer. O que é que esse desafio quer me dizer? Resignação. A resignação nos faz perceber assim, poxa, eu estou passando por determinada situação, porque tem coisas que a gente precisa realmente se resignar. Por exemplo, a desencarnação de alguém. Desencarna alguém, ok, não tem como eu não sofrer esse luto. Preciso viver esse luto com todas as etapas dele. E para viver as etapas desse luto de maneira que eu cresça e que não me desespere, eu vou precisar da resignação.
Vou precisar da resiliência também, da oração e tudo mais. É um conjunto de coisas para não transformarmos os conflitos em desesperos. Remoção da culpa, entendendo que se eu errei em algum momento, claro que eu errei porque eu não tinha condição de fazer melhor, eu não tinha jeito, ou às vezes errei porque quis mesmo. Então, preciso reparar isso, mas não adianta eu ficar me culpando, ficar culpando o outro, jogando a culpa para fora de mim ou para dentro de mim e ficar parado, rodando no mesmo problema, que aí os conflitos me levam a um fator depressivo. Vontade de sentido, buscar um sentido na vida. O peregrino tem sentido na vida, o andarilho não. Então sejamos peregrinos, buscar um sentido. Para que estamos aqui na Terra? Nós temos um porquê e um para que estarmos aqui. Isso é muito importante que a gente estude. Qual é o meu para quê? O Viktor Frankl tem um livro maravilhoso, autor da logoterapia, que se chama Em Busca do Sentido. Então, narra toda a trajetória dele num campo de concentração na Alemanha, na época do nazismo, em que ele via que as pessoas que tinham um para que viver sobreviviam, aqueles que não tinham acabavam morrendo naturalmente. Ele foi um dos sobreviventes, mas está no livro dele, Em Busca de Sentido. Escolher uma atitude correta, claro que sempre buscando auxílio para que essa atitude seja boa para sair desse desafio, sem transformar em conflito, buscando o significado do sofrimento. E aí, nós buscando o significado do sofrimento, nós vamos enxergar o motivo dele. E sabendo o motivo dele, o sofrimento é melhor. Temos em Joana de Ângeles também a lembrança de uma receita, uma dica. Observe seus pensamentos, porque eles se transformam em palavras. Observe suas palavras, elas se transformam em ações. Observe suas ações, porque elas se transformam em hábitos. E observe seus hábitos, pois eles mostram o seu caráter. Então, comecemos lá, observe seus pensamentos e o seu caráter forma o seu destino. Nós já sabemos o quanto é importante o poder do nosso pensamento, de nossas emoções, de nossas ações. Que Deus possa nos ajudar e lembrarmos que Jesus um dia nos disse, perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Que a gente hoje possa saber o que faz e não estarmos naquela frase, perdoai-os, Pai, porque eles não fazem o que sabem. A gente já sabe. Deus nos abençoe, muita paz a todos. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.